dança, que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Dança que lá vem história. O episódio de hoje temos a convidada Lu Corte. Bem-vinda, Lu. Oi, tudo bem? Quem é a Luísa Corte, Lu? Quem não conhece você ainda, né, nas redes? Quem é a Lu? Sim. Bom, eu sou a Luísa Corte, no Instagram é Lu Corte, né, no caso. Eu sou bailarina clássica, não posso falar das outras danças porque é mais do clássico mesmo. E eu tenho um canal no YouTube aqui, posto conteúdo sobre dança, posto muito vlog de dia a dia, de bailarina e tudo. Lá no Insta também eu posto bastante nos stories, posto bastante reels de humor, é o que eu mais gosto de fazer. E também tem um podcast agora, né, Ju? Gente, que é o só Balena vamos. Real Podcast. Balena Real Podcast. E acho que e tem o TikTok também, né? TikTok, tô sempre lá também postando um monte de besteira. Das redes. Tô em tudo que é lugar. Legal. E você está gostando desse formato do podcast? Como que tá sendo para você? Nossa, tá sendo bem diferente de fazer. Eu achava que ia ser muito parecido com o YouTube, porque eu tô bem acostumada com o YouTube. Já tinha feito até quadro de entrevista no YouTube, mas o podcast, o formato que eu escolhi fazer é um pouco diferente do que eu fazia no YouTube, sabe? Então, é difícil, é um pouco mais cansativo até, eu acho, de fazer, mas eu tô gostando muito, tá sendo uma experiência bem legal. Legal. E você tá nas redes, vou falar nas redes, porque vamos na ordem. Você começou pelo canal, pelo Insta, qual foi o primeiro? A postar, assim, mais, tipo, profissionalmente, digamos assim, foi no YouTube. Porque eu já tinha o Instagram, mas eu tinha bem pessoal, assim, era a mesma conta, inclusive, se as pessoas descerem lá no meu feed, vão encontrar minhas postagens antigas normais, assim. Mas eu comecei pelo YouTube, eu acho que é porque como no Instagram mais família e amigos me seguiam, eu quis começar de um lugar meio que do zero, sabe? Aí no Instagram eu ainda tinha um pouco de vergonha, eu comecei pelo YouTube postando vídeo e tudo, e daí depois eu comecei a postar mais no Instagram também e fui migrando, assim, para outras redes. Eu vou voltar nisso depois, mas primeiro eu quero saber, quando que você começou o balé? Você falou que você é clássica, então imagino que foi o primeiro que você experimentou? Sim, eu comecei o balé, eu acho que eu tinha foi um pouquinho antes de eu completar 3 anos, assim, mas era já quase 3 anos de idade, assim, eu comecei a dançar porque a minha vizinha, que era minha amiguinha, fazia aula, e ela era um ano mais velha que eu, e eu pedia para minha mãe fazer, só que não tinha turma para minha idade, daí a minha mãe teve que ir lá falar com a professora da escolinha, que era na creche mesmo, assim, né, Sim. Pedir para ela deixar eu fazer, porque a minha vizinha fazia, eu queria fazer com ela, e daí por isso que eu acabei até começando mais cedo, assim, por causa disso, assim. Foi influência da vizinha. Da vizinha, Mas você gostou depois, né? Você começou... Gostei. Eu Fiquei e nunca mais saí. Nunca mais saí. Já quis desistir algumas vezes, sim, mas nunca cheguei a desistir de fato. Nunca parei. Essa vontade do desistir era por algo assim, por ser difícil, por ser chato, ou a rotina, a correria? Era por quê? Eu tive também momentos. O meu foi antes de entrar na ponta, o primeiro, assim, que eu falei, putz, mas é isso aí. Minha mãe falou, não, claro que não, você ainda vai entrar na ponta, Não tem para. tanta coisa. E acabou que a gente fica, né? O meu foi mais por conta da energia baixando. Sim. Eu não lembro agora quantos anos eu tinha, mas eu lembro que foram 2 vezes. Eu era meio assim, a cidade meio mais chatinha, assim, sabe? Criança, pré-adolescente, adolescente, essa coisa assim. E na época, acho que eu fazia balé só 2 vezes por semana. Mas, não sei, eu não gostava muito das aulas nos anos que eu estava fazendo, acho que eu não estava gostando muito, tipo, da dinâmica da aula da professora, que eu fazia na época e tudo. E aí eu tinha amigas do colégio, que eu saía do colégio e ia direto pro balé, nos dias que eu tinha balé, né? E eu fazia aula de tarde no colégio, o balé era de noite. E daí eu achava muito cansativo, porque eu chegava em casa, tinha que fazer o tema, tinha que fazer não sei o quê. E eu ficava com muita inveja das minhas amigas do colégio, que elas saíam e iam direto para casa, ou às vezes combinavam de se encontrar depois da aula e eu não podia, sabe? Era uma coisa bem besteirinha, assim, de adolescente, assim, criança. E daí eu lembro que eu pedia para minha mãe para sair e ela sempre falava assim, espera ter a apresentação de final de ano, né? Porque agora tu já começou, tem que terminar o ano, pelo menos.
Aí depois da apresentação tu decide. Só que daí, óbvio, né? Chegava a apresentação, a gente fica empolgada, tem figurino, tem palco, tem foto, tem um monte de coisa, aí a gente fica empolgada e não quer mais sair, né? Larga a mão, Aí era sempre assim. Eu acho que era mais assim. essa vontade da rotina normal, né? Porque não adianta falar. Bailarina não tem uma vida normal, gente. É tudo diferente. Uhum. Legal. E você chegou a pensar em seguir carreira em algum momento? Pensei. Foi assim, foi bem estranho, porque teve uma época que eu, até, sei lá, os meus 15 anos mais ou menos, eu nem sabia que dava para ser bailarina profissional. Eu fazia aula numa escola, assim, bem fechada, digamos assim, sabe? A gente não saía para festival, nem sabia que existia essas coisas, assim, sabe? E então eu nem imaginava, achava que, nossa, para ser bailarina profissional, tinha que nascer na Rússia e deu, sabe? Tipo, no Brasil não existia isso na minha cabeça, né? Aí, no momento que eu comecei eu troquei de professora, depois fui para uma escola nova, daí a gente começou a ir mais para festival, eu comecei a conhecer realmente o mundo do balé, eu comecei a me interessar muito, assim, aí acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Aí surgiu uma vontadezinha de continuar trabalhando com a dança. Na época eu imaginava que era ser bailarina, mas depois eu tive algumas experiências, eu fiz cursos de férias, assim, a gente fez um na Itália, tipo, umas coisas mais... não era profissional o curso, mas era aquela coisa assim que tu ia ter uma noção mais ou menos do que era a vida de uma bailarina profissional, tipo, só um pouquinho, assim. Gostinho. E só de eu fazer esse curso, eu já vi que eu amava muito a dança, que eu amo, né? Mas que não era a bailarina que eu queria ser. Daí eu lembro que foi um dilema muito grande na minha vida, porque eu fiquei, tá, eu não quero ser bailarina, mas o que eu vou fazer? Porque eu não quero parar de dançar, sabe? Então foi... Essa transição, assim, foi complicada. Bem nessa Mas... época de decisão, né? Do vestibular. Sim, eu até, inclusive, comecei a fazer faculdade de dança na época, porque eu não sabia que curso eu ia fazer, daí minha mãe falou, por que tu não faz dança, né, já que tu gosta tanto de dançar? E foi bem nessa época que eu achava que eu ia ser bailarina, sabe? Aí eu fiz o vestibular, passei no curso de dança, mas aí logo ali no início eu já, tipo, realmente, não é pra mim. Deixa pra lá. E aí, o que você fez? Você tá terminando a faculdade agora? Mas eu tô terminando design. Eu não terminei o curso de dança. Logo em seguida, deixa eu pensar agora que data eu sou ruim. Eu entrei no curso de dança em 2015 e em 2016 a gente fez essa viagem para a Itália, que daí foi esse meio que divisor de águas da minha vida, que eu decidi, não é para mim. Eu ainda fiz 2017 o curso de dança, mas eu já diminuí as cadeiras porque eu sabia que eu não queria me formar, mas assim, os meus pais falaram, não sai da faculdade até tu saber o que tu vai fazer, porque senão eu ia ficar sem nada, digamos assim, sabe? Então, é melhor tu diminuir o ritmo, mas ter alguma coisa para fazer do que ficar em casa, né, o dia inteiro sem fazer nada e sem ter experiências novas, né? Aí, bem nessa época, eu peguei um emprego na faculdade mesmo, aquelas bolsas administrativas que tem, e eu comecei a trabalhar numa secretaria de pós-graduação em biologia, tipo, um negócio nada a ver. Assim, nada a ver, só que nesse meu trabalho eu fazia divulgações de palestras e coisas e tal, e eu comecei a ter um pouquinho de contato com as coisas do design gráfico. E daí eu pensei, isso é uma coisa que eu faria, sabe? Aí eu pesquisei sobre o curso, aí eu pesquisei mais sobre o curso, eu fiquei em dúvida, design ou publicidade? Aí fiz pesquisa, falei com pessoas da área e decidi que no ano seguinte daí eu ia entrar em design. E foi bem nessa época que eu comecei o canal. Foi bem aí, sabe? Uma coisa puxou a outra. Eu já estava querendo sair do curso de dança, mas eu ainda não tinha saído. Aí eu comecei o canal e no ano seguinte eu mudei de faculdade e entrei para o design em 2018. E agora eu vou me formar, graças a Deus. Bem, né? Tá na época de TCC já. Tô apresentando semana que vem. Já fica a sorte. Um dia depois da apresentação de final de ano, menina. O meu foi parecido. Apresentação no outro dia já apresento o TCC. Meu Deus. Mas vamos lá, né? Vai dar tudo certo. Pelo menos vai ser depois da apresentação. Vai ser um momento... Não vai ser... Imagina se fosse no mesmo dia, eu tava preocupada. Eu não ia saber o que fazer. Na minha época, muito tia, eu tive isso também do TCC, ele foi, acho que na semana seguinte também, e eu achava que eu não daria conta. E o meu canal, no caso, eu usei como experimento, que eu fiz também comunicação social, só que em rádio, TV e internet.
E também foi que bem legal. parecido. Você vai contando essa história, eu falei, gente, é mais parecida ainda do que eu imaginava, porque eu já tive o cabelo nessa cor também. Eu falei, ai, gente, juro, somos parecidas. Ela não, eu. Eu fiz o canal e eu falei, gente, eu vou fazer um documentário participativo disso. E aí, depois que eu tomei coragem para direcionar o canal, eu fiz realmente ali um experimento e curti. E foi bem assim, eu estava na apresentação pensando no TCC. Mas são dois que você consegue desligar, isso é bom também, né? Sim. Foi bom. Mas é louco, né? Esse negócio. Eu também já tinha pensado em fazer dança. Eu até prestei também em faculdade. Ah, é? Cheguei a prestar. Nossa, gente, que interessante. E voltando para sua, se você falou que você no começo na outra academia vocês não dançavam para festival e tal. Eu vi que você fazia vários vlogs de festivais. Eu achava que você era a louca dos festivais mesmo. Foi a partir desses 15 anos ali na escola nova? Acho que quando eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos que a gente começou a sair mais para festival. E era tipo vários por ano? A gente só parou de ir, na verdade, por causa da pandemia, né? Mas espero que ano que vem dê para voltar. A gente ia para uns, assim, 3, 4 festivais por ano, mais ou menos. Tudo aqui na região, né? A gente nunca foi... Quer dizer, teve esse ano que a gente foi para a Itália, mas eu não apresentei coreografia daí. Era, tipo, só as meninas que tinham passado lá na audição. E a gente acompanhou para fazer o curso. Aí essas meninas se apresentaram lá. Mas... a gente sempre vai... É que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí, geralmente, a gente vai para... Tem festival aqui na minha cidade, que acontece, que eu moro na capital, tem em Porto Alegre, Sul em Dança. Tem Bento em Dança, que é tipo umas 2, 3 horas de carro. Deixa eu pensar, tem Bagé, que a gente vai de vez em quando, que daí é umas 6 horas. Mas assim, tipo, a gente ia de ônibus, de carro, para Alegrete também, para Santo Ângelo, enfim. Aí pegava e ia. Tem bastante festival. Não, e tem mais ainda, só que não tem como a gente ir todos também, né? Porque é dinheiro que vai nesses festivais. Taxa de inscrição, né? Gasolina, figurino. Mas muito legal essa rotina sempre tendo, né, um festival. Nossa, bem legal. É muito bom. É muito bom, tô com saudade. Entre o festival e o espetáculo, qual que você prefere? Eu sei que é totalmente diferente um do outro e tal, mas você tem uma preferência? Eu acho que assim, difícil, né? Porque é bem diferente. Eu gosto mais do clima do espetáculo de fim de ano, ou assim, do meio de ano, porque é tipo só a nossa escola, daí a gente passa o dia no teatro, no camarim, tem passagem de palco, é mais tranquilo. Eu amo ir para festival, tô com muita saudade, mas é mais correria, né? E eu até fico mais nervosa, assim, sabe? Porque é competição, daí tu quer, nossa... Enfim, eu acho que a pressão é maior, então eu acabo preferindo o espetáculo. Não, eu assim. jogo o braço 4 vezes para cima e dou uma vigiradinha. Não, eu não tenho isso, mas a gente tem eu não sei se chama de oração, mas da bailarina, eu não sei de cor, quem sabe é a minha amiga Isabela, mas eu sempre peço para ela falar antes, que é um negócio assim, acho que todo mundo conhece aquela, sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. E daí eu não sei como é que continua, eu só sei esse início. Tu nunca viu? Não. É tipo não é um versinho, sei lá, se é uma poesia, o que é. Mas eu só sei que começa assim, sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Aí depois continua e é de bailarina, assim, sabe? E daí eu gosto quando a gente faz uma concentraçãozinha assim antes e aí a Isabela que fala as palavras, porque eu não decorei. Mas acho que é isso, na verdade, assim. E eu gosto, assim, eu fico pensando muito na coreografia, tentando me concentrar bastante, assim, mas nada de superstição, assim. Sim. E você, para se concentrar, você tem alguma, não vou falar mantra também, mas tem gente que concentra se maquiando, tem gente que concentra ouvindo música, você tem alguma coisa de preferência também para se concentrar? Você gosta de ficar mais quando quietinha? A gente tá no camarim, é aquela festa, né? Eu gosto de distrair mesmo, sabe? Tô lá no camarim, no caso, né? Tá me arrumando lá, até para não ficar muito nervosa, sabe? Para não ficar aquela tensão. Eu gosto de me concentrar mais quando tá indo começar, assim, sabe? Sei lá, espetáculo de final de ano vai começar, daí a gente tá na coxia, assim, aí eu gosto de estar mais concentrada, repassando a coreografia em silêncio, assim, não, às vezes nem tem como, né, botar a música ali, porque já começou o espetáculo e tudo. Mas é mais nessa hora da coxia mesmo, assim, que eu fico mais concentrada. Aí dá aquelas dúvidas de última hora,
que tu, do nada dá um branco e tu, meu Deus, com que perna começa? Tá ensaiando a coreografia há Por onde 2 eu meses entro? e esqueceu a perna que começa, né? Mas assim, E você já teve algum momento assim no palco, tipo, tá, aonde eu vou agora? Já rolou um já, branco feio, assim? já rolou foi num festival. E era uma coreografia só de 4 pessoas, era eu mais 3 meninas, e a gente dançava a coreografia inteira, né? Não saía do palco em nenhum momento assim. E daí teve um breve momento que eu dei uma viradinha no pé, não de machucar, mas sabe quando dá aquela trupicada Pisou em assim, falso, que assim. teria, não, mas assim, teria passado desapercebido Uhum. se eu não tivesse, porque assim, eu dei a viradinha no pé e me deu um branco, porque eu, sabe quando apagou assim meu Concentrou. cérebro por um segundo. E daí eu comecei a tentar copiar de quem estava na minha frente, né? Só que óbvio que deu para ver, porque eu esqueci o que estava acontecendo. É claro, depois retomei. Aí eu era mais nova, né? Eu desci do palco, chorei, entreguei a coreografia, não sei o quê. Eu acho que a gente tirou 2º lugar, mas mesmo Tá. assim, sabe? Ficou feio. Uhum. Aí a gente tirou 2º lugar, eu fiquei, se eu não tivesse errado, a gente ia ter tirado Aham. primeiro, Ficou porque não sei o aquela quê. culpa. Mas agora já passou, faz anos isso, assim. Como que era essa rotina dos festivais? Você chegou a ter que faltar muito na escola? Porque acontece, né? É o que eu falo, que as bailarinas são diferentes, não é uma criança normal, não é adolescente normal. Às vezes você tem que Sim, fazer uma prova de substitutiva e tudo mais. Você passou bastante por sim. isso? Até que não, assim, eu lembro que a gente faltava mais quando viajava mesmo. Aí às vezes Uhum. faltava para ir para viagem, mas sempre ensaio, essas coisas assim, sempre dava um jeito de não ter que faltar no colégio, sabe? Teve só uma vez que a gente foi, aí não era festival, mas a gente foi participar de uma apresentação numa escola lá em São Borja, uma outra escola assim que convidaram a gente para dançar com eles. E daí eu tinha prova de recuperação no mesmo dia. Daí todo mundo foi no dia anterior, porque a apresentação ia ser no dia seguinte da noite. E eu tive que fazer a prova e ir de ônibus sozinha depois para Ah, São Borja, assim, sabe? Depois da que prova para dó. dançar de noite. E era umas, tipo, 8 horas de viagem, assim, de ônibus, sabe? Nossa, Então eu fui coitada. Aquela sozinha. imagem da bochecha assim no vidro com as lágrimas. Aham. Lágrimas, aham. Não, e eu lembro que eu cheguei e as gurias tinham ido na piscina da casa de uma outra menina. Eu cheguei e não dava mais pra ir na piscina, porque a gente ia se apresentar. Sabe aquela coisa assim? Eu fiquei, muito Ai, chateada. que dó, que dó. E Aham. qual que era a sua parte preferida do processo? Tanto pode ser festival, apresentação, tanto faz. Você prefere o ensaio, o subir no palco, a apresentação em si, ou a parte do camarim? Você tem uma parte favorita do dia? No dia, assim, É. Pode Eu ser o gosto muito. processo todo, considerando desde o do ensaio. Tá, eu Fala. gosto muito de montagem de coreografia, quando vai ser uma coreografia nova, assim, eu adoro. Aí os primeiros ensaios eu já não gosto muito, porque tem que ter aquela coisa de decorar a coreografia, não sei o quê. Daí, até entrar na cabeça, né? Depois eu gosto muito de passagem de palco. O dia inteiro, principalmente em espetáculos de fim de ano, que a gente passa o dia inteiro no teatro, sabe? Pelo menos a gente vai lá, chega lá de manhã cedo e só sai depois da apresentação, né? Aí eu gosto desse clima, assim, de passar o dia todo no teatro, sabe? A hora de maquiar e de fazer o coque, eu fico um pouco nervosa. Não sei, eu sempre acho que não vai dar tempo, sabe? Mas sempre Ai, dá tempo, sempre deu. muito. Mas eu fico um pouquinho nervosa, assim. Mas eu adoro esse dia inteiro, assim, na verdade, no Combo. teatro, sabe? É, o combo. E como que é a memória? Você não curte muito pegar a coreografia assim? Você gosta da montagem, mas a memória. Gosto da montagem. É que eu demoro um pouquinho para pegar, assim, sabe? É. Tipo, não sai de primeira, assim, montou, já saiu fazendo perfeitamente, sabe? Uhum. Aí demora uns diazinhos. Aí nesses primeiros ensaios, às vezes, o problema é que às vezes tu até sabe o que tem que fazer, mas não é todo mundo do grupo que decorou, ou se a pessoa faltou, daí, sabe, até acertar tudo, assim, para sair essa coisa de repetição, assim, cansa um pouquinho, né? E geralmente você dança bastante no final do ano? Então, Ou várias você é danço aquela que sai, bastante. fica lá atrás trocando de roupa toda Sim. hora? Não, esse ano a gente vai dançar o Lago dos Cisnes, né? Inclusive, a semana que vem, terça-feira que vem. E eu vou dançar nos 4 atos, assim, vai ser bem puxado. E não só eu, na verdade, né? A maioria das meninas que tá no avançado vai dançar quase tudo, assim, sabe? Então vai ser bem puxado. Geralmente você chega num nível que é um nível que leva mais, né, as coreografias É, mesmo.
Não, é que como a gente vai dançar o balé completo também, essa parte de corpo de baile, tudo, às vezes não dá para dividir, digamos assim, às vezes a turma do intermediário, a gente faz a coreografia com a turma do intermediário, sabe? Então, assim, é bem misturado, assim, e a gente acaba entrando em tudo. E de espetáculos, assim, tem algum especial que você fala, putz, eu queria dançar ele de novo, algum solo, alguma variação? A gente sempre tem um que leva no coração, né? Eu gostei muito de dançar Baile dos Graduados, que a gente dançou. Na verdade, eu dancei a variação em festival. Esse eu queria dançar de novo, porque eu ensaiei bastante, mas na apresentação não foi do jeito que eu queria, sabe? Aí eu queria muito, tipo, aquela segunda chance de poder ensaiar mais e, enfim, sair melhor. E eu gostei muito quando a gente montou a Bela Adormecida também. Foi em 2017. Esse foi um dos primeiros vlogs de apresentação lá do canal, inclusive, que a gente montou também o balé completo. E foi muito lindo, sabe? Foi um espetáculo, assim, incrível. Eu acho que esse do Lago desse ano vai superar a Bela Adormecida. Mas o da Bela Adormecida estava, assim, maravilhoso, sabe? E foi muito bom a experiência de dançar o balé completo, né? Porque, às vezes, para apresentação de final de ano, a gente acaba montando só uma suíte, né? Ou, enfim, um ato, assim. E dançar o balé completo nossa, eu acho muito, muito bom, muito bom. Gostoso. E você formou no balé? Você fez pequenininha, você foi todo o processo? Pulou algum foi nível? mais ou menos. Na outra escola que eu fazia aula, não tinha formatura, mas não era muito certo, assim, a questão de anos, sabe, essa coisa assim. Então, eu nem contei muito como finalizada naquela época. Depois que eu troquei de escola, que eu fui para ballerina, aí sim tem um curso realmente de formação, assim, para professores e tudo. E daí sim que daí a gente fez estágio, teve aulas teóricas, teve bastante conteúdo mesmo assim. E a gente terminou, na verdade, no início de 2020. A gente fez a nossa última aula avaliativa e foi muito legal. Tem vídeo no canal também. Tudo tem vídeo no canal. Tudo faz, gente. De alguma história, procura que tem. Procura que tem vlog lá desse dia. Mas só que a gente não pôde ter a nossa formatura porque logo em seguida entrou a pandemia, né? A ideia era ter feito tipo a cerimônia e tal na metade do ano ali de 2020, né? Sim. Mas enfim, daí aí só faltou o final mesmo, né? Mas a gente chegou a terminar, assim, os estágios, tudo que precisava foi cumprido. Legal. Você chegou a dar aula já? Você tem essa vontade? Sim, eu dou aula atualmente e dei bastante aula na época do curso de formação, dava bastante aula de estágio, que a gente acompanhava várias turmas, assim, e era bem legal porque a gente conseguia alternar os níveis, tipo, cada mês a gente ia para uma turma dar uma aula, sabe? De idades diferentes. E ainda tinha a turma que tu acompanhava durante o ano inteiro, sabe? Então, deu para pegar bastante experiência. Aí, agora, eu tô dando aula pro balé intermediário, tipo uma aula de preparação de pontas, essas coisas assim. E eu dava aula de flexibilidade, agora eu dei uma parada para os membros do meu canal. Era uma aula de flexibilidade assim, todo sábado de manhã, bem legal também, mas era online daí, né? Que era o pessoal de outros lugares, assim, mas foi bem legal a experiência também. Eu acho muito legal, eu até comento às vezes com o pessoal que eu tenho conversado, essa coisa de termos o lugar neutro, né? O canal, o perfil, a gente consegue unir, né? As pessoas de tantos lugares diferentes, neutro nesse sentido, né? Porque às vezes as escolas às vezes têm essa coisa da competitividade, que tem bastante, né? No mundo da dança. E o fato de você ter o nome seu sendo neutro com relação a escolas, a marcas, né? Acaba tendo uma força legal, trazendo esse espaço. Eu acho isso muito legal. E você tem uma turma, né, que você falou de balézinho. Vamos falar de outras modalidades, que eu vi um vídeo seu meu Deus, que contemporâneo. desastre. Eu sempre dou risada das moças clássicas, porque eu nunca me senti clássica, né? Eu sempre fiz, desde pequena, eu comecei com balé e é o que eu não consigo largar. Esse ano eu não consegui por horário, assim, eu tive que largar, mas eu não consigo soltar, mas eu me sinto mais jazz contemporâneo, meu corpo responde melhor, não sei. E eu choro de rir com esses vídeos dos contemporâneos. Coitado do contemporâneo, gente.
Mas é mesmo. Como que é para você essas outras modalidades? Você chegou a experimentar, assim, jazz, contemporâneo, sapateados, esses mais tradicionais que tem hoje? Acho que a única que eu não fiz até agora foi sapateado, mas eu já passei por muita coisa. Eu já passei por... Jazz eu tô fazendo esse ano, né? Agora acabou, né? Já teve a última aula, mas eu tô fazendo... Eu comecei ano passado, só que logo em seguida entrou a pandemia, daí eu fiz muita aula online, né? E esse ano, aí sim, consegui mais pro presencial. Mas eu já fiz jazz, já fiz contemporâneo, mas contemporâneo nunca foi uma coisa contínua, assim, sabe? Era mais em curso de férias, que daí eu fazia, tipo, uma aula com o professor, workshop, essas coisas assim. Já fiz hip hop por 6 meses. Foi horrível para mim, assim, eu era ridícula, nossa, ridícula fazendo, coitada. Mas não era para mim, daí eu Eu parei. falo que bailarina, mesmo eu não sendo tão clássica, eu falo, gente, tem coisa que não dá. A gente é o 5, 6, 7, 8 ali, é o negócio quadrado, não me pede para dançar embalada que não tem como. Eu admiro muito quem, tipo, faz hip hop e balé e jazz e contemporâneo e é bom em todos, porque são coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes, assim, e tem que ser muito versátil para dar conta de tudo, assim. Eu já fiz até dança do ventre, Ju. Uau! Até dança do ventre. Mas essa faz muito tempo. Nossa, eu era adolescente, assim, eu lembro que eu fiz com a minha mãe. Acho que a gente fez só um mês, assim, e a gente já largou. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a gente fez uma aula experimental. Aí a gente foi lá e comprou tudo. A gente comprou o negocinho de chacoalhar, comprou o lenço de não sei o quê, e daí a gente fez 1 mês, 2 meses, não sei, e daí a gente, acho que... Não é. Realmente, assim, não é pra gente. E ficaram com tudo em casa. Agora Costa não tenho limpa. mais, mas por muito tempo a gente guardou, assim, não sei por que a gente guardou também, porque eu não ia voltar a fazer, pelo menos. É um, como que fala? Quando você só deixa ali, só para deixar a mente, a consciência, tipo, ok, ele vai ter um fim decente. Caso precisar, a gente tem. Para um figurino. Eu já fiz dança de salão também, agora que eu lembrei, fiz dança que de salão. delícia. Era péssima, mas eu fiz. Mas eu acho legal, né? A gente não precisa ser boa em tudo, é né? legal de experimentar. E eu experimentar. arrastei o meu namorado para fazer comigo, e ele nunca dançou nada, né? Ele era melhor que eu, na verdade, na dança de salão. Da hora. Mas aí depois a gente parou também, né? Não rendeu muito, assim, muito tempo. E o balé tá aí, desde sempre. Não, balé nunca parei. Não tem como. E o jazz, você tá gostando? Gosto bastante. É bem difícil para mim. Bem difícil, assim, para eu me soltar mesmo, assim, sabe? É o que o professor mais fala, né? Luísa, se solta, Luísa tá pensando robô. Respira. Mas eu gosto. E você vai apresentar na Bela Adormecida, tem os outros cursos ou é só o balé clássico mesmo? No Lago dos Cisnes? Ai, desculpa, Lago dos Cisnes. Não, tudo bem. É que Bela Adormecida foi o outro. Esse ano a gente vai fazer só balé mesmo. É que o jazz, a gente tinha com uma professora, tá, a Isadora, que é minha amiga até, e ela se mudou para Nova York na metade do ano. E aí trocou de professor, daí entrou o Mark também, que é um querido e tudo. Só que como teve essa troca, a gente acabou que não tinha coreografia. E como assim, eu pelo menos sou iniciante no jazz. Eu comecei há 2 anos, digamos assim, mas eu demoro para pegar uma coreografia ainda, sabe? E daí era só eu, mais 2 colegas, e tinha outras 2 que eram iniciantes mesmo, tipo, entraram ali, sabe, na metade do ano. Aí a gente decidiu que era melhor não fazer coreografia pro final do ano. E depois acho que você tem mais uma turma de jazz, que daí foi o mesmo esquema, assim, sabe? Porque o forte da minha escola mesmo é o balé, não adianta. Eu acho super legal quando tem, assim, um todo. Eu fui assistir até esse ano o Long Shot numa outra escola que tem uma... Eu amo, nossa, incrível. E ela conseguiu colocar um pouquinho de jazz, conseguiu colocar um pouquinho de sapateado, eu adoro. Lá na escola que eu trabalho, que eu sou desde criança, né, membro, vamos dizer assim, a gente, desde 2007, ela começou com Carmen, juntando tudo. E desde 2007 até hoje, ela coloca, assim, o repertório, ela põe todo mundo lá. Sim. Dentro. Muito, muito legal. Geralmente a gente fazia isso, assim, para incluir todas as turmas. Até porque teve uns anos que tinha turma de street e tudo.
E sempre foi incluindo, assim, né, Uhum. essas turmas. Mas eu admito que eu prefiro quando é só quando é um balé de Tradicional. repertório, eu gosto do balé de repertório. Até não vou dizer que me incomoda, aí as pessoas vão me odiar, mas me incomoda um pouco até as turmas de criança no meio, assim, sabe? Que por mais, vai ter a ver com o tema, não sei o quê. Pra mim, seria melhor se fosse, tipo, só o balé, assim, né? Mas Do tem jeito que que é ter, tem que mesmo. incluir todo mundo. Eu É. entendo, assim, e eu concordo, sabe? Tá todo mundo ali na mesma, fazendo aula, Uhum. ensaiando tudo. Eu acho que tem que incluir todo mundo no espetáculo. Mas, Dá se eu aquele... pudesse escolher, É que seria só a o gente assistindo, repertóriozão. né? A gente se habituou que a gente assiste. Exatamente. E sempre dá uma quebrada, assim, no clima, Uhum. parece, sabe? Tipo, tá Sim. lá a morte do cisne, daí uma turma de criança, sabe? É. Sim. Mas tá bom, né? Faz parte. É escola, né? É escola, tem Sim. que incluir todo mundo, dar oportunidade para todo mundo. Você já fez bastante audição. Vamos falar da Itália? Como que foi? Vamos! Vamos falar da Itália. É que eu não anotei aqui, mas eu quero saber. Como que foi Uhum. isso? A gente foi assim, a gente foi muito pro Festival Bento em Dança, que é aqui no Rio Grande do Sul, e lá geralmente sempre ia uma professora que é italiana, que é a Cláudia Zaccari, e ela já tinha uma relação, acho que com a nossa escola, assim, porque tinha uma bailarina da nossa escola que tinha ido para esse Festival da Itália, e aí ela gostava muito da nossa escola, e daí ela ofereceu para ela ir lá na bailarina, fazer uma aula assim com as alunas e de repente de lá ela convidaria algumas para participar do festival, do concurso da Opus Ballet, é o nome da escola lá, em Florença. Aí ela foi lá, fez não sei o quê. Eu não lembro agora quantas meninas foram selecionadas, mas acho que das que foram selecionadas, só 3 puderam fazer a viagem, assim, né? E daí quem queria ir junto teria o curso de verão. Aí, no caso, eu fui só para fazer o curso, né? Eu pedi para os meus pais me darem de presente e tudo. Aquela coisa. Aí aquela coisa, mãe, pelo amor de Deus. E aí a gente foi, e foi bem intenso, assim. Eu lembro que a gente passou uma semana em Florença daí, e assim, muito tempo para conhecer a cidade, mas a gente quase não conheceu a cidade, assim, a gente ficava o dia inteiro lá fazendo curso, e daí era aula de tudo, tinha aula de balé, tinha aula de contemporâneo, tinha aula de jazz, tinha aula até de hip hop, assim, e tinha vários estilos, assim, não é estilo que chama, mas, tipo, tinha vários tipos de contemporâneo, de várias linhas diferentes, assim, sabe? Agora eu não lembro os nomes, vou fugir os nomes, mas, assim, tinha vários tipos, e daí de vários níveis também. E a gente meio que montava a nossa grade ali, podia fazer 3, 4 aulas por dia. Então a gente passava o dia inteiro lá na Muito escola legal. fazendo aula. O E, mês? e daí. Hã? Vocês ficaram um mês? Não chegou a ser um mês. A gente ficou uma semana em Florença. Aí depois a gente foi para Veneza, que teve outro curso também com essa mesma. Que a Cláudia Zaccari fez essa ponte, assim, para a gente poder ir. Aí, no caso, o concurso mesmo foi em Florença, que as meninas dançaram lá e tudo. Foi bem legal o concurso e até classificaram alguns solos, elas tinham que levar variação de repertório e contemporâneo. Agora eu não lembro como é que foram as classificações, mas teve lá, saiu premiação, foi muito incrível. Legal. E a gente assistiu, a gente viu, né, as coreografias do pessoal de lá também, foi bem legal, uma experiência muito incrível. E logo em seguida a gente foi para Veneza daí. Em Veneza também a gente passava o dia inteiro fazendo aula. E era verão lá, tava um calorão. Na escola que a gente fazia aula não tinha nem ventilador. Era assim, ó, sofrido. A gente acha que a gente sofre aqui no Brasil, mas lá tava, tipo, até pior, assim, né? Porque aqui a gente tá preparado pro calor, Sim, pelo menos. Tem um tem um vento, ventiladorzinho, né? Não tinha. E daí depois a gente só passeou, mas daí foi pouco tempo, assim, a gente teve esse tempo em Florença e Veneza que a gente conheceu um pouquinho da cidade, não foi aquela coisa, assim. Uhum. Aí depois a gente foi só para Roma, aí a gente passou, tipo, um dia em Roma e depois um dia em Paris, alguma coisa, não sei, 1, 2 dias, assim. Aí foi só para, tipo, descansar e conhecer a cidade, né? Nossa, Já tava demais. lá na Europa, Já tava, aí a gente já. já aproveitou, pegou um ônibus para não sei o quê, pegou um trem para não sei o quê e conheceu. Demais. Muito Foi bem legal. legal. E era a Cláudia, ela falava em português?
Ai, era praticamente só italiano, assim, Mas é que italiano é muito parecido com português. Aham. É muito parecido, Mas assim. deu para levar as aulas, ok. Não. E as aulas não eram só com ela, na verdade, né? Era Ah, com sim, vários tinha outros outras professores, modalidades. assim. Uhum. Mas como, assim, balé é tudo em francês, né? Praticamente tudo em francês, então dava para entender bem. Tinha professores lá de outros países, então não eram só italianos. Eu lembro que a gente teve aula com uma professora de Nova York, dela falava inglês. Então era bem diversificado, assim, Legal. mas dava para se virar, sabe? Não era nada. Cara, às vezes dava aquela dúvida, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas dava para pelo menos copiar de quem estava na frente, Sim, assim. muito legal. E foi a experiência internacional, foi essa? Você chegou a viajar, dançar em outros lugares? Ou fazer algum tour? Teve um. Ai, peraí, deixa eu me lembrar. Teve um ano que eu fui para os Estados Unidos, mas daí foi bem menos aulas, não foi tão imersivo que nem esse. A gente foi para Nova York, mas não foi assim que nem esse que era um curso de férias, não sei o quê. Lá a gente podia fazer aulas soltas, porque lá em Nova York tu chega na Broadway, se tá tendo, claro, vai depender da época do ano, né? Eu não sei bem como é que funciona, mas tem épocas que eles têm meio que aulas livres. Aí tu vai lá, Legal. olha os horários e fala, eu quero fazer essa aula aqui. Aí $20, sabe? Daí a gente fez algumas aulas assim. Eu fiz balé, fiz jazz, assim, mas também não foram muitas aulas, sabe? Mas aí foi uma experiência legal também. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz, meu Deus, sabe? Foi junto Em com o outro pessoal da sua lugar. academia, da sua Hã? escola. Foi junto com o pessoal da sua escola Sim, também. foi o mesmo pessoal, assim, foi o mesmo pessoal. É um tipo de excursão legal, né? Tipo, vamos ali em Nova York fazer uma Nossa, aula com a muito Broadway. legal. Vamos Tipo ali. assim. Aham, Muito legal. prático. E vamos falar agora da pandemia. Você conseguiu manter aulas durante a pandemia, assim, o seu espaço, porque você produziu conteúdo, né? Então, acredito que rolou Sim, toda uma adaptação. Você conseguiu manter uma qualidade de aula legal na pandemia? eu fiz o possível. No início, eu fazia tudo no meu quarto, né? Aí era aula no quarto, eu trabalhava no meu quarto e eu dormia no meu quarto. Aí, tipo, tudo ali, porque não Aham. tinha outro Era espaço, o né? espaço, sim. Era o que tinha. Aí eu lembro que no início, era horrível, porque eu não tinha barra, eu não tinha piso, não tinha nada. E por mais que o meu quarto ele não é pequeno, mas não tinha um espaço para fazer um grambatumã sem chutar alguma coisa, assim, sabe? Tem móveis, tem, enfim. Não era o pior dos espaços, mas também não era muito Não era o bom. ideal. Uhum. Daí, eu faço na cadeira, só que daí a cadeira fica escorregando no chão. Aí eu fazia na minha escrivaninha, só que daí era muito baixo, daí, sabe? Aquela sensação de ficar assim. E aí eu ia revezando, às vezes eu fazia no meu quarto, às vezes eu ia pro quarto da minha mãe, que tinha uma sacada, só que daí era piso frio, sabe? Era bem péssimo. Aí foi voltando o presencial, mas daí era aquela coisa, dava para ir uma vez por semana, porque tinha que ser uma aluna por vez, sabe? Ou duas, aí foi aumentando. Quando a gente começou a voltar no presencial, eu comprei um linóleo, né, que eu botei no meu quarto. Aí, quando a gente começou a voltar para o presencial, eu ganhei uma barra daí da Branda Balé. Eles me mandaram aqui e tudo. E isso fez toda a diferença, assim. A gente não estava mais tendo só aula online, a gente estava revezando, assim. Mas, nossa, isso já salvou muito a minha vida. E só que eu tava ficando muito enfurnada no meu quarto, assim, eu passava o dia inteiro e daí era isso, eu produzia conteúdo no quarto, eu fazia minha aula de balé no quarto, fazia aula da faculdade no quarto, aí eu queria Cansava. ver uma Netflix, era no meu quarto, sabe? Uhum. Não saía do quarto e sabe quando fica aquela coisa assim, e eu não conseguia mais descansar, porque o quarto tinha virado lugar de trabalho, né? Uhum. Aí agora, aqui onde eu tô, inclusive, é uma peça na minha casa que estava há anos fechada porque tinha muita umidade, a gente não tinha conseguido arrumar ainda. Antes era um escritório dos meus pais e tudo. Só que estava insalubre, digamos assim. Tava para, sabe aquela coisa, um dia a gente reforma, só que não era uma coisa Ficou lá. essencial assim. Uhum. Aí eu falei com a minha mãe e perguntei se eu podia, no caso, daí reformar aqui e montar um estúdio. A ideia antes era só pegar e botar meu computador aqui, só de eu separar, tipo, a aula da faculdade e o lugar de trabalhar do meu quarto, acho que já ia ajudar, né? Aí ela, não, vamos então. Daí a gente arrumou as paredes, basicamente, pintei, e daí eu comprei alguns móveis e tudo, e daí acabei montando um estúdio, de fato, sabe?
Aí E você daí, consegue ter o lugar certo, né? nossa, Pra poder. nossa, daí quando dividiu, daí sim foi o ideal, assim. E foi bem na época que a gente parou, daí, no caso, com as aulas online, assim, que a gente pôde voltar para o presencial. Daí já foi meio que um alívio de tudo, porque o meu quarto daí não tinha. Ah, era horrível, a barra ficava no meio do caminho. Aí, se eu queria abrir a porta do armário, eu tinha que tirar a barra. Aí, se eu queria fazer balé, eu tinha que botar a barra e afastar a cama. Sabe aquela coisa assim? Nada funcional, né? Nada funcional. E eu não tinha onde botar a barra, então eu tinha que ficar na frente do armário, sabe? Aí todo dia eu ia lá, tirava a barra, botava a barra, fazia não sei o quê. Era bem difícil. Mas, assim, Sobreviveu. não, e assim, consegui fazer, sabe? É isso que eu consegui adaptar do jeito que deu e foi um jeito possível, porque eu sei que teve gente, tinha colegas minhas que moravam em apartamento que não tinha como fazer, não tinha um espaço na casa que desse para arrumar um cantinho, sabe? Então, tanto é que na hora que a gente começou a voltar para o presencial, a gente deu prioridade para quem não tinha espaço em casa realmente poder ir lá fazer a aula, porque, poxa, eu ainda consegui me adaptar, mas tinha gente que não tinha como, né? Então, dar para todo mundo conseguir fazer, né? Assim. E mesmo na pandemia, como que é hoje? Você faz aula todo dia? Porque tem dia que você dá aula, né? Tem o dia da sua produção de conteúdo e tem dia que você faz a aula. Como que você faz tudo É tudo acontecer na misturado, rotina? assim. É tudo misturado, tipo assim, de manhã. Agora eu já tô quase sem aula da faculdade, porque eu só apresento TCC semana que vem. Mas é basicamente de manhã eu tenho aula da faculdade, aí de tarde, assim, início da tarde é mais para produção de conteúdo e isso, e daí de tardezinha, de noite balé. Era bem dividido assim no início. Aí depois começa a misturar, né? Eu não faço balé todo dia, mas é quase todo dia, assim. Só não faço quarta e domingo. O Que legal, resto você faz tem sábado balé. também. Sábado é mais ensaio, assim. Geralmente não... ok, não é todo sábado, mas agora como vai ter apresentação, tá sendo ensaio todo sábado mesmo. Mas, sobre isso. Aí, assim, geralmente quarta é o meu dia mais livre, né? Até te falei quando a gente foi marcar para Pior, fazer o faz podcast, sentido. porque é o dia que eu não tenho balé, né? Então, geralmente, assim, era só a faculdade de manhã e a minha faculdade foi online agora até o final, não voltou para o presencial, né? Então, não tinha esse tempo de deslocamento e tudo, porque era longe para mim, para eu ir para a faculdade. Mas acabou facilitando até um pouco esse EAD para ir na faculdade, sim. Porque aí não tinha todo esse tempo de deslocamento, né? Mas é cada dia de um jeito, assim, não tem tipo, o dia de produzir conteúdo, o dia de dar aula de balé, sabe? É cada dia de um jeito mesmo e a gente vai ajeitando do jeito que dá. E agora, livrando as suas manhãs, você vai ter um pouquinho mais de tempo livre para você ou você acha que você vai colocar mais compromissos? Acho que eu vou colocar mais coisa. Já tô colocando, né? Já inventei o podcast, já inventei fazer vídeo todo dia, Não consigo ficar sem nada, digamos assim. E até não quero, sabe? Como é o meu trabalho, eu quero fazer mais, sabe? Então, eu quero me dedicar mais para isso. Inclusive, eu estava ansiosa para terminar a faculdade para conseguir colocar os outros projetos que eu tinha em mente para frente, sabe? Tanto é que deu a primeira brecha, eu já falei, vou fazer o podcast logo, sabe? Sim. Então, eu estava só esperando, assim, finalizar. Legal. E aí, falando agora, sabendo, né, do seu curso, em que momento, não sei se já foi junto com a faculdade, que você já falou, vamos ali, porque você falou do YouTube, de você começar do zero mais profissionalmente, vamos dizer assim, né? A partir de que momento você falou, ok, vamos mudar, porque o seu Instagram tem todo o jeitinho ali do perfil, cuidado, agora que eu entendi, você que faz tudo, né? Sim, sou eu que faço tudo. Teve um momento que você falou, é isso aqui para fazer, foi proposital, assim, para dar, eu quero subir os números para viver disso, né? Assim, quando eu comecei no YouTube, eu já comecei querendo trabalhar com isso, sabe? Eu não comecei que nem gente, eu comecei naturalmente. Não, eu comecei pensando, se eu vou fazer isso, eu vou fazer direito, sabe? Eu vou fazer, eu vou postar vídeo toda semana, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que. Não sei se vai dar certo, mas eu quero que dê certo. De algum jeito tem que dar certo e eu vou fazer dar certo. Sabe aquela coisa assim? Então eu comecei... Foco no negócio. Eu comecei postando um vídeo por semana e acho que eu fiquei assim mais ou menos por um ano. E demorou bastante para crescer meu canal no início, assim, sabe? Eu não tinha nem... Eu fiz um ano, não tinha completado
1000 inscritos ainda, sabe? Aí quando passou um ano, assim, de canal, eu resolvi que eu ia postar 3 vídeos por semana. Aí me organizei, tudo para postar 3 vídeos por semana. No momento que eu comecei a postar mais vídeo, daí, óbvio, começou a crescer um pouco mais rápido, comecei a ter mais visibilidade, tudo. Aí, acho que com 1 ano e meio de canal, eu fechei 1000 seguidores, assim, demorou, assim, bastante, assim, né? E, assim, eu sempre comecei já querendo que fosse alguma coisa, né? Só que o Instagram eu ainda tinha um pouco de vergonha mesmo, porque eu já tinha gente que me seguia, aquela coisa, meus colegas de faculdade vão ver. E ainda assim, os colegas da faculdade de design não fazem balé, então, assim, eles me seguiam Que porque eram Luísa meus é essa? colegas. Exatamente. Tipo assim, que essa guria tá postando agora, sabe? Aí era aquela coisa assim, ai, que receio. Mas no momento que começou a crescer um pouco mais meu canal no YouTube, eu percebi que, tipo, não dava para ficar só no YouTube, sabe? Eu tinha que ir pro Instagram. E como eu já tinha um certo público do YouTube que já estava meio que migrando pro meu Instagram, mesmo eu não postando tanto lá, aí isso me deu um incentivo de focar no Instagram. Eu fui focar mesmo no Instagram só no início de 2020, na verdade. Eu demorei, assim, bastante. Eu comecei o YouTube no final de 2017, ali, 2018. E fui focar no Instagram só em 2020, assim, para postar mesmo, assim. Eu postava umas coisinhas, mas não tinha tanta frequência, assim. Aí, em 2020, eu realmente me puxei para ter conteúdo, bastante conteúdo, assim, toda semana, todo dia, quase. Todo dia, agora. Mas, Esse negócio do algoritmo, você meio que tem, né? Que postar todo dia. eu acho... assim, eu tento não pensar muito no algoritmo, porque acho que se a gente for pelo algoritmo, a gente vai ficar louca. Porque cada vez muda, aí não sei o quê. Eu gosto de manter uma frequência porque cria uma relação com o teu público, sabe? E eu gosto muito de postar, então eu gosto muito de estar nos stories, porque as pessoas respondem. Conversar, interagir, cria né? uma conversa, e eu acho que isso acaba engajando as pessoas naturalmente, sabe? Não é postar por postar, eu não posto todo dia para postar qualquer coisa, sabe? Eu posto quando eu acho que tem alguma coisa interessante, só que como eu gosto muito de fazer isso, acaba ficando uma tendo coisa... material. Exatamente, acaba sendo uma coisa mais natural. Tanto é que eu não tenho altos planejamentos de postagem, sabe? Eu não tenho aquela coisa, uma agenda muito extensa, assim. Eu tenho as ideias e devo fazendo as ideias, sabe? É uma coisa mais dinâmica, assim, sabe? Então, o Instagram não te consome a esse ponto de você falar, meu Deus, você só vai jogando. Um pouco. Um pouco, consome um pouco. Eu sempre falo que eu tenho preguiça do Instagram, porque eu demorei, assim, para entender até onde eu queria ir, porque justamente da forma que é mostrada, assim, muitas vezes, você fica, putz, se eu não for nesse caminho, não vai dar. E aí eu falava, gente do céu, mas peraí, vamos. Eu fui indo meio que junto, assim, pensando, mas eu não sei se eu quero isso. Porque o meu lugar é o YouTube, né? É aquilo. Eu também comecei pelo YouTube, as pessoas foram indo para o Instagram, e aí você meio que vai ali também dar aquela atenção, até porque ali você consegue ser mais próximo no YouTube, não dá conta, né, dos comentários e tal. Sim. Mas esse ano, ano passado eu comecei a postar mais também, a partir de 2020, assim, mas ainda assim, sabe quando você fica, eu tô num piloto automático porque tá todo mundo indo ali, ou é o que eu quero fazer mesmo? Então, esse ano, eu tive momentos, assim, para casar, eu casei no final do ano passado, eu dei uma paradinha, ai, gente, vai fazer 1 ano semana que vem, tem noção? Ai, nossa, que rápido, parece que foi ontem que eu vi tu postando tudo. Passou muito rápido. Esse ano passou mais rápido do ano passado, eu acho. Nossa, passou muito rápido. Eu fiz 2 pausas que eu achei bem necessárias. Essa aí, quando eu casei, que eu não lembro nem, eu acho que foi só a correria mesmo, que eu dei um tempo, assim, para pensar. Falei, ok, vamos. E, de novo, eu tive um problema com o meu HD, que ele caiu da minha mão. Já passei por isso. Desastradas. Eu tinha, tipo, 90 aulas lá. Meu Deus. E eu quase perdi totalmente. E ali foi um momento que eu falei, ok, agora eu não sei se eu quero recuperar para fazer o que eu tô fazendo, se eu paro, se eu volto. Foi um momento muito de esclarecer, assim, foi bom. E aí eu tô assim, falei pra galera, até pro pessoal que me segue. Em janeiro, a gente faz uma retomada, tanto é que vai vir a retomada do podcast junto.
para eu poder me dar esse tempo, apesar de eu estar ali tentando, sempre que eu vejo algo relevante também de compartilhar, não é todo dia, eu não me cobro, porque não estava me Sim. fazendo bem, sabe? Quando você fica... Não, Eu tem passei que por fazer um tempo, assim, bem sentido. ruim. No início desse ano eu tive que parar também por uma semana, assim, porque eu tava começando a literalmente enlouquecer, assim, sabe aquela síndrome de burnout que tem? Eu não cheguei a ter ela intensa, assim, até o final, porque eu percebi antes, mas eu já tava tendo dificuldade de falar. Eu não tava conseguindo falar, sabe? Quando tu começa a falar e enrola tudo e tu não consegue terminar o que tu começou a falar e os pensamentos não fazem mais sentido. Eu não conseguia escrever, era tudo assim, sabe? E eu não conseguia, parecia que eu não conseguia pensar, eu tava ficando louca mesmo. Esgotada, né? Tava, esgotou. Aí, sorte que eu faço terapia, daí minha psicóloga falou, Luísa, tu precisa parar, porque se tu não parar agora, vai piorar, sabe? Vai piorar a tua situação. Aí eu lembro que foi muito difícil, eu tive que pegar e falar assim, gente, vou sumir por uma semana. E daí eu sumi realmente, eu não postei nada, nem no YouTube, nem no Instagram. Parece que uma semana é pouco, né? Mas quando a gente tá assim todo dia com aquilo, chega a ser um vício, né? É um vício, né? Tu tá ali sempre muito focada, muito preciso postar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e olhar as coisas dos outros, né? Então eu precisei ter uma semana inteira assim para não fazer nada, literalmente. Eu aproveitei que eu estava de férias da faculdade e do balé nessa semana ali. Aí eu tirei uma semana inteira. E daí foi bem quando eu comecei a montar o estúdio, porque a gente passou 2020 inteiro, né? Eu passei, tipo, 2020 inteiro presa no meu quarto. E daí sim que eu pirei, né? Aí eu aprendi a respeitar isso, assim. E agora, por exemplo, assim, eu posto todo dia, mas domingo é um dia que eu tento não postar. Não é tentar. Eu não posto, eu Não esqueço um se pouco meu cobra. celular, assim. Uhum. Exatamente. Às vezes chega no fim do dia e eu tenho um recado para dar, daí eu vou lá e falo nos stories. Mas geralmente eu só dou uma olhadinha, reposto se alguém me marcou alguma coisa, mas não é um dia que eu tenha que produzir um conteúdo lá nos stories, tenho que mostrar o que está acontecendo, porque é meu dia de não fazer nada realmente, sabe? Domingo é o dia, é o dia de não pensar para mim. E acho que foi por causa disso que dessa situação que eu passei no início do ano, que eu aprendi que eu precisava de um diazinho, pelo menos, para não enlouquecer, né? Porque a gente fica muito, E é muito 24 preso nisso, horas, né? né? A gente dorme, a gente acorda, não tem muito um horário, né? Não, e a linha é muito tênue, assim, de o que está sendo trabalho e o que está sendo lazer. Porque às vezes a gente está nas redes sociais só olhando TikTok, só olhando Reels, não sei o quê. Para alguém que não produz conteúdo, pode ser só um momentinho ali de estar olhando Reels, estar olhando TikTok, estar vendo os videozinhos engraçados, não sei o quê. Quando eu tô tirando esse momento para mim, eu tô ali só olhando, eu não tô desligada, eu tô olhando. Nossa, que áudio legal para fazer um TikTok diferente. Nossa, eu adorei esse vídeo, vou salvar. Sabe, eu não consigo fazer disso um lazer completo sem desligar a minha cabeça, sabe? Não consigo desligar a cabeça. Então, eu preciso desligar a cabeça com outras coisas. Tipo, eu vou ler um livro, eu vou ver uma série. E nem assim, às vezes, a gente consegue desligar, né, Ju? Mas... Tipo Winx. Eu lembro que você fez um TikTok com a roupinha delas, né? E eu fiz eu criei uma coreografia também. Eu falei, gente do céu. E eu Nem falei, vendo Winx a gente não tem tem paz. paz nem assistindo série. É assim mesmo. Uhum. Mas é legal Não, é bem essa isso. consciência, né, para tomar esse cuidado e também a gente ter essa segurança do que onde a gente quer pisar, né? Não é o piloto automático, eu acho que é um vilão assim muito grande na rotina Sim. corrida, e quando a gente vê, a gente já tá ali no meio do furacão sem nem saber por quê, se a gente quer, Não, né, quando vê estar já ali. passou tudo e tu nem sabe o que aconteceu, né? Exato. Mas isso é muito legal. Sobre a sua produção de conteúdo, você geralmente você fala que você vai anotando, né? Você aproveita que você, por exemplo, eu fiz o coque, vou fazer já 3 de uma vez. Você faz mais de um por vez? Depende, assim. Depende. Vídeo do YouTube, eu faço muito vlog, né? Então é meu dia. Eu vou gravando durante o dia. Quando é outro tipo de vídeo que eu vou sentar e gravar, eu tento fazer assim, hoje eu vou gravar uns 4 vídeos para o YouTube. Aí eu gravo um vídeo de flexibilidade, um vídeo de coque, um vídeo de, sabe, vídeos diferentes, mas que eu aproveito, tipo, a maquiagem, assim, sabe? Porque eu não gosto de me maquiar todo dia. E às vezes eu gosto de me maquiar para gravar um vídeo no YouTube. Aí eu aproveito a maquiagem para aquele dia.
Reels eu faço isso muito. Eu vou, que nem eu disse, eu vou assistindo vários TikToks, vou salvando ideias, às vezes eu anoto quando é uma ideia que eu tive sem estar ali assistindo, sem ter o áudio ali para salvar e tudo. Às vezes eu anoto e daí eu separo um momento, assim, uma manhã que eu tenho livre, eu pego e gravo 15 TikToks, sabe? De verdade, assim. Gravo, nossa, 10, 15, assim, de uma vez. Às vezes eu nem tenho saco de mudar de roupa, às vezes eu gravo tudo com a mesma roupa mesmo. E vou postando, porque daí tem para muito tempo, né? E vou postando. Só que às vezes, esses dias mesmo, eu tava jantando e assistindo lá uns videozinhos, porque eu tava sozinha, comendo sozinha, aí eu tava ali assistindo os videozinhos. Aí eu vi um, eu falei, eu preciso gravar isso agora? Aí eu terminei de jantar, gravei na cozinha mesmo, sabe? Aí varia muito, assim. Tem uns que eu gravo na hora que eu tenho a ideia e tem uns que eu separo um tempinho, assim, e gravo vários daí. Eu acho você muito rápida, muito rápida. Tipo, eu acabei de ver esses áudios que você vê, assim... ela levou pro balé. Tipo, faz todo sentido o áudio no balé, né? Isso que é o mais engraçado. Você falou que é do que você mais gosta de fazer. Gente, e é muito engraçado, porque eu sou meio tia, né? Eu falo que eu sou meio lerda pro TikTok, assim. Mas quando eu pego para me divertir. E volta e meia aparecia assim uns áudios, aparecem ainda, mas quando eu via mais, agora eu não vejo tanto mais no TikTok. Eu falava, daqui a pouco vai ter o da Luísa passando lá de coque e fazendo alguma coisa com esse áudio. É muito engraçado esses áudios assim. E muito rápida. Eu sempre tive essa curiosidade para te perguntar. Tipo, do nada, assim, você tá aqui, peraí que eu vou ali, vou gravar agora. Às vezes sim, às vezes é isso. Às vezes eu pego... É que o TikTok tem muito essa coisa de trend, né? E a trend é na hora. Tem muita trend que eu deixei de fazer, porque às vezes eu até olhei e tive a ideia, mas aí eu não consegui gravar naquela semana e passou. Aí eu preferi nem... Tipo, nem que eu preferi não fazer. Às vezes eu até esqueci depois, assim, sabe? Mas é que eu comecei no TikTok. O TikTok realmente eu comecei por brincadeira, porque eu entrei, acho que no início de 2020 ali, tipo, janeiro, antes da pandemia. E eu postava umas besteirinhas, nem tinha o Reels ainda, entendeu? Era só... Nossa, o início do meu TikTok é umas coisas completamente aleatórias, assim, sabe? Não é... E eu já comecei a ganhar seguidor no TikTok e passou muito rápido, passou dos meus seguidores do Instagram, assim, sabe? Porque quando começou a pandemia... Boomzão, né? Teve um boom. Nesse boom do TikTok, eu tive muita sorte que eu já estava lá produzindo conteúdo, né? Que eu já estava lá, então, assim... deu uma despontada. E no TikTok, eu fui uma das primeiras a começar a fazer conteúdo de balé, assim, do Brasil, sabe? Já tinha outras gringas. Eu lembro que, assim, quem começou mais ou menos ali comigo a fazer coisa de balé era a Yasmin, eu não sei falar o sobrenome dela, Schelling, não sei, Schelling, não sei como é que fala. Eu lembro que tinha ela, eu acho que, assim, que eu conhecia na época era meio que só eu e ela, assim, que postava coisa de balé. Então, tudo que eu postava de balé já bombava, porque não tinha outras pessoas no TikTok, né? Tinha só gringas e eu e a Yasmin lá. Depois foi entrando mais gente, assim, e né, agora tem um monte de gente lá. Então não tinha muito essa coisa de fazer TikTok de balé. E eu sempre fiz isso, de pegar uma trend que viralizou e levar para o mundo do balé, assim, sabe? E eu acho que nossa, quando começou isso, depois só foi, assim. E daí depois veio o Reels e daí já engatou um no outro ali. Sim. E foi. É muito engraçado. É dos meus preferidos de assistir, assim. É isso. Isso da identificação eu acho que é muito forte, né? É o que pega, é o que pega. Não, e é isso que faz a pessoa, por exemplo, comentar, marcar outras pessoas, compartilhar, porque ela manda para alguém e fala, ai, olha eu aqui, ou tipo, olha só, que nem tu, sabe? Acho que tem muito isso, assim, quando rola a identificação. É o mais legal, né? É o mais legal. O TikTok hoje você tem, eu acho que você já bateu 100 mil faz um certo tempo, não sei se é 100 mil mesmo. No TikTok eu tô com mais de 200 mil agora. Já passou, nossa. Já passou dos 200 mil. Que legal. E você tem, eu vi que você tem às vezes umas parcerias de marca, você acha, eles foram te achando por lá, pelo Insta, pelo YouTube? Não, é que o TikTok é uma viagem, né? O TikTok eu não sei nem explicar o que é, porque assim, eu tenho um monte de seguidor no TikTok da Índia, da Itália, sabe? Então, atualmente, o TikTok é a rede que eu tenho mais seguidor, mas de engajamento não é a melhor, assim, sabe?
O Instagram, o YouTube podem ter menos da metade de seguidores que tem o TikTok, mas os Reels, por exemplo, tem mais visualização no Instagram para mim do que no TikTok, apesar da diferença exorbitante de seguidores, né? Porque o TikTok eu tive muitos vídeos virais que eram, sei lá, colocando uma sapatilha de ponta, que eu não tô falando, né? Não tem nada em português. Aí viralizou em vários países. Aí eu tenho um monte de seguidores de países diferentes, que daí agora assistem os meus vídeos, né, normais, assim, de trend e tal, e não entendem o que eu tô falando, né? Então, assim, tem muito isso no É TikTok. que nem vídeo de maquiagem, né? As maquiadoras falam que aí tá só com o rosto ali, sem voz, na hora que você escuta. Nossa Senhora, que língua é essa? Não, e às vezes a pessoa olha, tipo, viu o teu vídeo lá que tu não falou nada. Aí, quando vai ver os teus stories, vai olhar, quem que é essa pessoa que nem reconhece, assim, sabe? Uhum. Então, é bem isso, assim. Aí eu acho, assim, o YouTube sempre foi o meu forte, né? Assim, com mais seguidores, mais seguidores mesmo, assim, mais inscritos. Mas eu acho que as marcas começaram a me achar mais pelo Instagram. Talvez até já tivessem assistido vídeos meus no YouTube e tudo, mas pelo menos assim, entraram em contato comigo pelo Instagram, ou começaram a me seguir pelo Instagram mesmo, sabe? Eu acho que o Instagram, por mais que o YouTube seja monetizado, né? O Instagram tem essa coisa mais Abriu mais profissional, assim, sabe? Mais espaço publicitário nesse sentido. E tá chegando no 100, né? O YouTube. Tô Chegou rumo aos já? 100 mil. Não cheguei. Tô campanha agora. 100 mil Campanha, inscritos. Pra ter gente. uma placa igual a tua, Ju. Inscrevam. Quero uma Ai, placa você viu? do YouTube Não, aqui nas minhas costas, ó. Quero Sim. uma penduradinha. Menina, eu nunca tive espaço para essa plaquinha. Ah, é? Nossa, eu tinha coisas assim no. Eu tenho esses problemas assim nos meus cenários, vamos dizer assim. Porque na casa da minha mãe eu tinha assim o meu quarto, mas ele tinha coisas em volta o tempo todo. E aí Sim. eu vim aqui para o meu apartamento e é um lugar que a gente não vai ficar por muito tempo. A gente não é muito de apartamento, é muito pequenininho e tal. Aí eu falei, vou deixar ela guardadinha. Aí eu falei, não, agora no Sim. podcast eu vou fazer algo bonitinho. Vou mostrar. Aí eu coloquei ela ali finalmente. Tipo, eu tô chegando em 400 mil e eu nunca tinha mostrado a plaquinha do 100. Eu falei, deixa ela Sério? ali. Nossa, no momento que chegar, eu já vou aqui, ó. Colocar na parede. E ela demorou para chegar. Ah, é? Eu estava quase nos 200 já e eu mandei um e-mail. Eu falei, escuta aqui, vocês vão mandar de 100 Cadê ou minha mandar de 200? Mas eu também estou na torcida para virar. É demais, você vai adorar. Vai fazer, já deve ter pensado num especial. Tem que ter especial. Não pensei ainda, na verdade, mas tem que pensar. É que eu tô tão focada na campanha para chegar nos 100 mil inscritos que eu ainda não consegui pensar quando eu chegar nos 100 mil inscritos, eu vou ficar, tá aí agora, o que eu faço? Mas tá chegando, tá perto? 90? Eu acho não, que a última eu vez tô que eu vi tava com 84 mil agora. Eu vi faz pouco tempo mesmo. Mas eu tô na campanha, mas tá tô postando quase, vídeo todo dia agora nesse mês pra dar uma bombada lá. Corre lá, gente, quem tá escutando até agora. Não sai daqui ainda, mas vai lá. Quem gostou de mim, se inscreve no meu canal. É, tipo isso. Tá chegando aqui no finalzinho já, prometo. Eu sou dessas, ganho falar rapidinho a conversa na hora que eu vejo tem uma lista gigantesca aqui. Você falou do burnout, né? Que você conseguiu contornar ali antes do momento. Rola um bloqueio criativo às vezes? Rola. Como que você às faz? Vezes... Você ignora ou você vai em cima dele? Não acontece tanto comigo, assim. Acontece, óbvio, mas geralmente é nesses momentos, assim, mais que nem eu tive o burnout, eu tava sem ideia, eu não conseguia pensar. Aí, quando isso começa a acontecer, eu começo, tipo, algo está errado, né? Algo aí não tá certo. Aí tem que ver. Mas quando eu tô sem ideia, assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Geralmente eu boto uma caixinha de pergunta no Insta, tipo, gente, o que vocês querem ver no canal? Porque eu tenho vários quadros no meu canal, né? Que bater quadro ajuda muito a não perder, né? não parar de ter conteúdo, porque sempre tem uma continuação, sempre tem, né, sei lá, quadro de coque, sempre tem um tutorial a mais que eu posso fazer, sabe? Então, ter os quadros ajuda muito, mas às vezes tem coisa, às vezes eu esqueço, né? Tipo, faz tanto tempo que eu não faço aquele quadro, eu já não lembrava mais. Aí quando eu coloco a caixinha de perguntas,
Sempre as pessoas meio que às vezes me lembram de ideias que eu já tinha ou de coisas que eu nunca tinha pensado, né? E que às vezes as pessoas vão achar interessante, vão gostar. Aí isso dá uma ajudadinha, sim. Mas às vezes, quando eu tô sem ideia, o que eu mais preciso é descansar mesmo. Dá um Né? Ter tempo para a cabeça refrescar, né? Dá um tempo para a cabeça. E existe hate muito, assim, com você? Porque sempre tem, né? Tem um sempre abençoado que vai lá e você lida. Como você lida com isso? Não sei se no assim, YouTube talvez tenha mais que no Insta. No YouTube é mais pontual. Tipo assim, fiz um vídeo reagindo a... Como é que é? Dance Academy, que é uma série de dança. E eu não gostei muito da série. E eu falei no vídeo que eu falei o que eu não gostei. Falei que eu gostei também, porque eu não odiei completamente a série. Mas assim, eu falei, gente, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Isso aqui achei legal, mas isso aqui não achei. Aí veio, tipo, todos os fãs de Dance Academy. Porque essa menina não sabe do que ela tá falando, não sei o que, escrevendo uns textões, assim, né? E daí tinha gente me defendendo. Gente, ela está dando a opinião dela. Aí, na época, eu fiquei assim, gente, mas pra que tanto ódio nesse coração, né? Alguns eu respondi, mas a maioria eu não me dei o trabalho, assim, porque era... Sabe quando não vai ter... Tu vai responder, independente do que responda, a pessoa não vai te ouvir. Não vai mudar nada. Então, eu lembro que na época até eu tive uma amiga que ficou revoltada por mim, daí ela ia lá com a conta dela e aí responder todos os comentários assim, porque tu não sabe do que tu tá falando. Mas geralmente é nesses vídeos mais pontuais. Aí teve um que eu fiz de Now United. Gente, eu adorei a banda. Nossa. Não era banda. É grupo. Você não se atreve a falar que é banda, tá? Só que eu não conhecia, entendeu? Era um vídeo reagindo pela primeira vez. E eu passei o vídeo inteiro falando banda. Mas eu falei, que legal, adorei esse clipe, adorei essa música, não sei o quê. Mas eu falei banda 1 milhão de vezes no vídeo. E daí, né, veio chuva de comentários. Essa menina nem sabe do que ela tá falando. É grupo, não é banda. Enfim. O Na United me deu problema também. Eu falei uma vez, corrigi no vídeo e ainda foram lá. Não, mas você falou. Não, foi assim, nossa. Mas foi isso, assim, que deu mais no YouTube, assim, hate, assim, a mim, né, a minha pessoa, era mais em coisas pontuais, assim, de fãs. Agora também teve um de Dance Moms. Enfim, que eu nem falei mal, mas também já não gostaram do que eu falei, sabe, essas coisas assim. Aí, no Instagram, eu tive minha primeira hater esse ano, e foi hater, assim, sabe? E eu bloqueei ela, na verdade, porque ela entrou numa live minha, que eu tava fazendo coque, e daí, eu vou fazendo coque, vou respondendo as perguntas das pessoas. Só que às vezes eu não vejo todos os comentários, porque vai passando, né, na live do Instagram. Aí eu lembro que ela botou alguma coisa, tipo assim, porque essa menina, ela nem sabe dançar direito. E começou a comentar umas coisas assim. Só que eu não vi o primeiro comentário dela, só que daí as minhas seguidoras maravilhosas começaram a me defender, tipo, você não sabe o que tá falando? Aí quando eu fui ver, já tinha uma treta nos comentários, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que a menina, ela não parava. Porque ela é muito ridícula. Porque é muito isso. Sabe essas coisas bem de hater. Ju, tu não vai acreditar. Aí, enfim, eu falei na live, gente, ignorem ela tá aqui, ela tá falando que o coração dela tá cheio, né? Assim, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês. Vocês estão dando ibope pra uma pessoa que... Vale a pena. Enfim. Assim, e realmente não era críticas, porque críticas a gente ouve, a gente absorve, a gente vê, realmente falei errado, ou podia ter melhorado isso. Era coisas assim, essa menina é ridícula, essa menina não sabe dançar, essa menina não sei o quê. Aí passou a live e ela comentou no meu... E daí eu não vi mais, assim, mas aí ela comentou no Reels que eu tinha acabado de postar, tipo assim, essa menina acha que ela é engraçada, e uma carinha revirando os olhos. Aí eu vi, essa aqui que tava na minha live, né? Eu entrei pra olhar o Insta dela, era uma mulher de mais de 30 anos, tá? Não era uma criança. Aí eu olhei, gente, coitada, né? Coitada, deve ter uma vida muito infeliz. Mas aí eu bloqueei ela, porque, assim... a vida inteira. Não, assim, dando hate nos outros. Eu não sou obrigada a ler aquilo, sabe? Então eu bloqueei mesmo, porque, assim, ficar rebatendo, não adianta, sabe? Porque essas pessoas estão lá só para disseminar coisas ruins, assim, e não importa o que tu diga para elas, não vai mudar o que ela tem, né, ali para falar, enfim. Sim.
E não tem a ver com a gente, né? Tem muito mais a ver Com a pessoa. com ela, com o que Uhum. ela sente do que com a gente. Então, a gente é só um modo dessa pessoa jogar para fora tudo aquilo que ela tá sentindo. Então, eu só bloqueei mesmo. E agora eu não tenho mais dó, assim, se alguém comenta alguma coisa que eu não gosto. Às vezes, né, a gente posta, às vezes, fotos de flexibilidade, não sei o que, vem uns homens, nada a ver. Antes eu ficava assim, eu vou só excluir esse comentário. Agora eu vou lá e bloqueio mesmo, sabe? Porque eu realmente não quero, sabe? Por mais que, é uma pessoa pública, tu tem muitos seguidores, tu tem que aceitar. Não, eu não tenho. Se eu não quero essa pessoa aqui vendo as minhas coisas, eu não quero, então eu vou bloquear, sabe? Então Sim. eu tô assim mais decidida nesse sentido, sabe? Me incomodou, vou bloquear. Não, até porque também tem certos assuntos, né? Tudo tem que sexualizar, né? Tudo tem que, nossa, Sim. pelo amor de Deus, não é ninguém para ali que merece. você tá, não é para isso que você tá ali, né? Não, Então, não. super concordo. E assim, é para nossa própria saúde mental, né? Eu não quero ficar lendo isso. Por mais que, a menina me chamou de ridícula, eu não ligue, eu não quero ficar recebendo isso, sabe? Não quero ficar recebendo essa negatividade. Então, por mais que não me atinja, se a pessoa tá ali todo dia te enchendo o saco, te xingando, te isso, te aquilo, uma hora vai abalar, né? Se tem algum dia que tu tá mais sensível, Sim. né? Às vezes a gente tá triste por algum outro motivo, daí tu lê uma mensagem assim, não é legal. Então eu preferi já eliminar ali quando eu tava bem do que esperar eu tá mal para ler uma coisa dessas, assim, né? Já rolou alguma interpretação errada de algo que você falou? Tipo nos stories, assim, alguém falar, nossa, como você foi grossa. Acho que já, mas eu nem lembro, assim. Deve ter, mas assim, eu não lembro. Eu sei, agora falando de interpretação ruim, ontem eu postei um stories falando que meu pai ia dançar na apresentação de final de ano, mas eu falei errado, ele não vai dançar, ele só vai participar de uma cena. Aí já veio um monte de gente, teu pai dança balé, eu não sabia. Mas eu que falei errado, assim. Mas interpretação... Nada que tenha prejudicado a sua imagem, vamos dizer assim. Eu acho que... é que eu tenho uma vaga lembrança, mas agora eu não lembro o que foi, sabe? Mas nada que repercutiu, assim, né? Eu tive 2 Enfim. momentos no Instagram, né? Sempre no Instagram. Uhum. Tem essa preguiça do Instagram. Um foi hater, tipo essa sua. Só que de início eu achava que era só uma pessoa muito exigente, assim, porque vinha direto no meu peso. Nossa, uma pessoa com seu peso. Você nem sabe quanto eu peso, menina. Falava do meu peso. Tipo, das coisas que eu fazia. Me chamava de velha para fazer o que eu fazia e sexualizava as coisas que eu fazia com relação ao meu marido. Deus! O seu marido que tem sorte. Tipo, querida. Que? Umas coisas assim, bizarras. E ela Nossa, que sem noção. chegou a comentar, assim, post, que eu peguei ela para bater mesmo, assim. Foi a única que eu gastei um pouco de energia ali para responder. Até que ela começou a inverter, me chamando de grossa. Eu falei, entendi. Então eu sou obrigada a ler tudo isso aqui e ser educada ainda. Então tá bom. Aí bloqueei, ela veio com outro perfil. E esse outro perfil foi lá no YouTube, em vários vídeos, e eu vi que era a mesma pessoa. Eu falei, ela tá escrevendo do mesmo jeito. Aí eu bloqueei, mas antes de bloquear, eu falei para ela, olha, eu já sei quem você é, eu sei de onde você é, porque eu fui lá no perfil dela. Sim. E aí eu falei, eu sei onde você é, e agora eu não quero que você dirija a palavra mais a mim, eu estou com todos os prints aqui e o meu advogado vai até você. E nunca mais, mas eu nunca vi advogado, nada. Foi só um aviso mesmo. Eu tenho os prints até hoje, entendeu? Mas foi uma forma de, tipo assim, me esquece, cara, porque só o bloquear também é o que você falou, da pessoa tá ali. Porque no YouTube, ela vai criar outra conta e ela vai continuar. E quantas mais ela quiser, né? Então... E essas pessoas têm uma determinação, né, que eu nunca vi. Menina, uma quando falta quer de fazer, atrapalhar a pessoa, exatamente, uma falta de uma louça pra lavar, né? Porque, meu Deus. Vai varrer o chão, né? Vem lavar a louça aqui na minha casa, que tem bastante. E você, terminando já, você falou bastante da sua mãe, que você chegou a fazer dança do ventre e pede para os seus pais para viajar. Você sempre teve o apoio deles para dançar, tanto para seguir quanto não? Sempre tive. Assim, para os meus pais, era tipo assim, tu tem que fazer uma faculdade, né? Pode ser a faculdade que tu quiser. Tanto é que minha mãe que me incentivou a entrar na faculdade de dança, assim, mas tem que ter uma faculdade. Então, acho que essa sempre foi a preocupação deles. Agora, sobre o balé, era tipo, é isso que tá te fazendo feliz, né? E acho que eles sempre entenderam que poderia ser uma profissão. Eu acho que às vezes as pessoas ficam preocupadas porque não
não sabem mesmo, né? Assim, os pais, a maior preocupação deles às vezes é, será que meu filho vai ter uma profissão? Dança é profissão, essas coisas assim. E acho que como tinha a faculdade de dança, deu uma facilitada para os meus pais entenderem. Mas desde que eles me colocaram na dança, na verdade, né? Eles que sempre incentivaram, minha mãe não deixava eu desistir quando eu era criança, sempre, né, com aquele papo da apresentação, que nem eu falei. E meu pai adora participar das apresentações, né, que nem eu falei agora. É isso que eu ia Teve um ano que a gente perguntar. dançou Don Quixote, ele foi o Don Quixote. Agora a Meu gente vai Deus. dançar o Lago, ele vai participar do terceiro ato, nas cenas ali, tudo assim. Que Mas legal. ele não dança, né? Que nem eu falei, ele não dança. Mas ele fez teatro, acho que quando ele era mais novo, adolescente ali, mais jovem adulto, assim. E ele gosta dessa coisa de palco e tudo, sabe? Então Ai, ele que sempre legal. topa. Sempre que precisa de alguém, ele topa participar. Muito legal. E Uhum. você falou, né, do apoio deles e tudo mais, nunca teve, então, esse papo de tipo, então, mas isso aí não vai te dar dinheiro. Você acha que tem ainda bastante esse preconceito na dança sendo profissão no Brasil? Tem, com certeza. Eu acho que quando chegou nesse momento, assim, que acho que meus pais poderiam ter implicado com isso, é que a minha mãe, ela sempre foi empreendedora, né? Assim, agora ela tem a imobiliária dela e tudo. E daí, na época, ela me falou assim, Lu, não importa a profissão que tu seguir, se tu tiver, por exemplo, se tu quiser ter o teu negócio, se tu for atrás daquilo que te faz feliz, porque ela mudou de profissão também depois dos 40 anos, ela era contadora, daí depois ela ficou um tempo sem saber meio que para onde seguir, e daí depois ela foi fazer curso de corretora de imóveis, e agora é o que ela ama, sabe? Então, acho que ela tem muito disso, assim, se tu for fazer o que tu gosta, se tu for atrás daquilo que te traz felicidade mesmo, tem muito mais chance de dar certo do que tu perseguir uma carreira porque tu, né, seguir uma carreira porque tu acha que vai ganhar bem, mas que vai te fazer infeliz, não vai ter vontade de fazer aquilo, não vai ter Não. vontade de dar continuidade àquilo. Então, para ele sempre importou muito o estudo, né, estudar, mas mas eu acho que é isso. Só que muita gente tem esse preconceito porque não conhece mesmo. Assim, no Brasil ainda é muito limitado, né? Você vai ser bailarina profissional, não tem tantas companhias assim, as que tem, às vezes é muito mais difícil de entrar, porque é muita concorrência, né? Porque são poucas. Às vezes não tem tanto apoio, o salário, geralmente os bailarinos não conseguem viver sendo só bailarinos, tem que ser bailarino, tem que ser professor, tem que fazer bico ali, sabe? Então, é realmente mais difícil aqui no Brasil. É uma coisa que a gente, né, torce para cada dia luta para que a dança seja mais valorizada. E acaba tendo pouco conhecimento disso mesmo, assim, sabe? Por isso que acho que vem de uma preocupação mesmo dos pais e de não saber as possibilidades, sabe? Só do conhecimento mesmo, né? É. Você acha que agora, né, que você falou, você foi a primeira no TikTok, eu tenho esse sentimento do YouTube também, que ninguém falava disso, né? Rolou um medo ali, uma insegurança de tá bom, Sim. vamos começar ali. E hoje a gente vê, né, uma galera, acho que no YouTube nem tem tanto, Aham. né? Não sei. Mas Instagram, Sim. TikTok tem vários perfis. Você acha que é uma oportunidade para levar a dança, o balé, esse tipo para as pessoas, pelo menos, porque além de tudo, né, tem uma coisa que eu acho que a gente mesmo se exclui, né, dessa competitividade Uhum. que tem mesmo do balé, da dança, enfim, mas as pessoas estarem ali já perto do celular, você acha que vai dar um gás, talvez, para abrir um pouco mais de espaço para a dança no Brasil? Eu acho que já está acontecendo isso, inclusive. Eu tenho várias seguidoras, às vezes, que comentam assim: eu adoro assistir teus vlogs, mas eu nunca dancei, nunca fiz balé, mas eu adoro assistir, conhecer mais, enfim. Então, eu acho que já estamos levando isso de alguma forma, apesar de, por exemplo, a maioria das pessoas que me segue dança ou já fez dança alguma vez na vida e tem interesse, né, nesse assunto. Mas tem muita gente que está conhecendo pela primeira vez, sabe? E muita gente que talvez nunca fosse ter contato com isso se não fosse assistir na internet. Então, eu acho que acaba democratizando bastante o conteúdo, né? E também que eu vejo, por exemplo, principalmente agora com a pandemia, que todo mundo foi obrigado, digamos assim, a fazer aula online, né? Surgiram muitas pessoas dando aula online
na internet, assim, não só de escolas para alunos da escola, mas, por exemplo, tem a Ferruccio, que eu sigo no Insta, ela abriu uma escola de dança online agora durante a pandemia, sabe? E ela é formada do Bolshoi, sabe? Não é assim, uma pessoinha foi lá e abriu uma escola de dança, sabe? Ela é formada do Bolshoi, tem toda a formação da Vagana, para não sei o que, a escola dela segue esse método, e é voltado para quem quer começar balé do zero, assim, de iniciante, não sei o quê. E não é a única, né? Tem várias, na verdade, começando agora. Claro que a gente sempre tem que cuidar do profissional que a gente vai escolher, e não sei o quê. Mas tem a Judeubi também, que ela tem o Dance for Plus, que é uma ideia de uma escola mais inclusiva, assim, em relação a... Independente do corpo que tu tem, tu pode dançar, independente da idade. Então, tem muita gente começando a dançar. O meu amigo, inclusive, o Luiz, que é da página Dance com Luiz, não sei se tu conhece, ele começou a dançar por causa desse projeto da Ju, que é o Dance for Plus, que ele sempre quis fazer, né? Ele gostava já de fazer coisas de flexibilidade, fazer não sei o quê, mas ele nunca teve coragem de ir atrás de uma escola de balé, né? Por questões de autoestima, de segurança e de várias outras coisas, da idade também. Ele tem a minha idade, tem 23, 24 anos. E ele viu uma oportunidade de começar a dançar pelo balé online, sabe? Então, acho que isso tá trazendo muita gente que às vezes tinha medo de começar e tá vendo que a dança é para todo mundo, sabe? E tá alcançando pessoas também, porque não tem, né, estrutura. Tem gente que segue, que pede, pelo amor de Deus, ajuda, porque não tem escola, Sim. né? Sim, gente de cidades do interior, né? Eu vejo muita seguidora falando, na cidade que eu moro não tem escola de balé, o que eu faço? Agora a gente consegue... agora a gente consegue dizer, tem aula online, né? Antes não tinha isso, eu tenho um aluno particular queridíssimo de Tapauá, interior de Manaus. Imagina! Você acredita? Eu acho sensacional, porque são vários casos assim, né? Sim. E eu tô achando interessante esse movimento, vamos dizer assim. Eu tenho boas expectativas da gente ter mais espaço, que nem o negócio do podcast. Eu falei, gente, tá virando febre, ninguém tá falando de dança aqui, vamos lá, eu acho que vai ser incrível. Daqui a pouco tem mais gente que vai chegar também para fazer talvez um formato diferente também no podcast, eu acho isso muito legal. Acho que temos acho que quanto mais lugares a gente conseguir levar isso, né, levar a informação, principalmente, melhor. Sim. Muito legal. Lu, qual mensagem você tem para quem está escutando a gente até agora? Meu Deus, é uma pessoa corajosa. É uma pessoa corajosa, botou num e-mail 1,75 e foi, segurou na mão de Deus e foi. Para quem... Eu adoro podcast comprido. Ai, mas não é gostoso. Eu adoro, eu fico ouvindo, assim, eu adoro. Eu gosto também. Eu sou das pessoas do áudio longo, né? Então, eu pensei, gente, eu fui feita para esse podcast, eu preciso conversar, sem ficar vendo se já deu 9 minutos de áudio. Brincadeira. É verdade. Que mensagem você daria para as pessoas que acompanham você, seja pelo humor, na dança? Porque, querendo ou não, tem o lado, que a gente nem falou muito, né? O lado do balé, que é já aquela coisa mais rígida, quadrada, que tem, mas tem o lado também engraçado, do seu lugar na barra, né? Dessas coisas que todo mundo se identifica. Os seus seguidores, pelo motivo que for, que mensagem você daria para eles? Ai, difícil, deixa eu pensar aqui. Eu acho, assim, eu sempre tento levar tudo com humor, sabe? Claro que tem assuntos mais sérios, enfim, né, que a gente sabe, mas independente de ser dança, independente de ser outra área da minha vida, eu sempre tento levar tudo com humor, porque deixa tudo mais leve. Então, mesmo a dança, que é uma coisa mais rígida, já vai ter a autocobrança, já vai ter a cobrança exterior, já vai ter a competitividade, já vai ter a baixa autoestima, as dificuldades, enfim, já vai ter tudo isso. Então, para que adicionar mais um peso, né? Sabe? Então, acho que levar tudo com mais leveza e rir dos erros, sabe? Tipo, eu posto vídeo todo errado, porque, que saco, errei, mas já errei, então vamos, sabe? Todo mundo erra, todo mundo passa por essas situações, ninguém nasce sabendo fazer, não tem que ter medo de fazer as coisas porque tu vai fazer errado, porque todo mundo faz errado antes de acertar, ninguém acerta de primeira, principalmente falando de dança, de balé, né? Que é tão difícil, independente da modalidade de dança, né? Então não tem que ter medo de se jogar
de cair e de levantar e de rir, né, das nossas quedas mesmo, assim. Então, eu, pelo menos, tento levar isso do jeito mais leve possível e fazer por amor, sabe? Não adianta também tu querer fazer só pela parte mais... Ai, pelo desafio, por isso, sabe? Na dança tem que ter o amor, né? Tem que ter a paixão, assim, essa parte mais artística. Não adianta a gente fazer só para executar, sabe? Tem que ter o lado da expressividade também. Então, eu acho que é essa a mensagem. Não sei se eu falei nada com nada, não sei. Falei, não falei nada, mas eu acho que é isso. Não, falou sim. E, assim, já era o final, mas eu acabei de lembrar que eu não perguntei isso para você. A rigidez do balé te ajudou, não vou falar rigidez só, porque o balé não é só rigidez, tá? Mas você lidava ok com isso? Não sei, a cobrança da professora, questão de físico, de alimentação. Você sempre lidou bem com esse tipo de coisa? Chegou a entrar um pouco na cabeça? Como que era isso pra você? Não, no início era um pouco assim. O início que eu digo é sempre aquele início que eu falei que eu troquei de escola, porque antes era uma pegada completamente diferente, sim. Quando eu comecei a levar mais a sério, fazer mais aulas por semana, eu acho que eu me cobrava muito. Tinha essa questão de corpo, mas era muito mais na minha cabeça do que cobranças externas, digamos assim, sabe? Então era aquela coisa de comparação, de tu ver outras bailarinas e tu ficar, ai, por que eu não sou assim? Ai, por que eu não faço que nem ela? Ah, sabe? Mas, e também, assim, eu sempre levei muito as correções quando eu era menor, né, pro lado pessoal. Tipo, ai, porque a professora falou que meu braço estava errado, eu sou horrível, ela não gosta de mim. Quando eu aprendi que a professora me corrigia porque ela gosta de mim e porque ela quer que eu melhore, mudou completamente a minha vida, sabe? Antes eu ficava muito chateada, eu sou horrível, eu sou isso, aquilo. Mas o professor, ele te corrige porque ele quer o teu bem, né? Ele quer que tu melhore, ele quer que tu evolua, ele vê um potencial em ti, né? Então, assim, é justamente ao contrário. Se o professor para de te corrigir e te ignora a aula inteira, aí que é um problema, sabe? Não é que tu tá perfeita, é só porque ele cansou de te corrigir, porque, enfim, né? Tu não sei lá, não prestou atenção, não tentou, não tá dando o seu melhor e tudo. Então, eu acho que quando eu comecei a ver com esses olhos, aí começou a melhorar, sabe? Essa questão da correção, assim. E o balé, tudo que ele proporciona na dança, você conseguiu levar qual lição para sua vida? Imagino que não é só uma, mas da forma que você quiser responder, fica à vontade. Ai, principalmente a disciplina, compromisso, de marcamos um horário, vai estar naquele horário, de não desmarcar as coisas e de prazos, sabe? Essa questão de que no balé a gente tem que decorar a coreografia, tem que estar lá no ensaio, não pode faltar por qualquer coisinha, sabe? De estar lá na aula com o coque bem feito, de fazer... De tudo que eu faço, eu quero fazer direito, sabe? Então, assim, eu não quero fazer nada de qualquer jeito. Eu acho que isso veio muito do balé mesmo. Legal. Lu, é isso. A princípio, dava para falar mais, mas tudo bem. Sempre dá, sempre dá. Sempre dá. A gente, quem sabe, faz uma parte 2 mais para frente. Amei. Lu, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Que bom que conseguimos a sua quarta, que é mais tranquila. Ai, sim, muita sorte. Sucesso para o seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Sucesso para o teu também. Eu adorei o convite. Amei o episódio. Adorei também. Quem ficou até aí, gente, deixa o like, comenta, pede quem vocês querem aqui de convidado. E boa sorte também para os 100 mil, tomara que cheguem logo. Acho que será? Acho que até saiu o episódio seu, eu tenho fé de que já vai ter virado 100, hein? Ai, tomara, mas assim, quem ouviu aí, vai lá decidir também. Mas vai pro 100, vamos pro 200 e assim vai. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria que você fizesse a despedida comigo, que é um beijinho, joga para cima. Vou contar até 8, que é 1, 2, 3 já não. Obrigada, a gente, né? Conta até 8 aqui. É um beijinho com a mão e joga para cima com as duas, tá bom? Tá. Ai, meu Deus. 5, 6, 7, 8. Um beijo. Beijo. E joga pra cima. Isso. Ai.